Estamos iniciando, irmãos, uma série de exposições nas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, também Tito, e em seguida também nós estaremos expondo em Atos, no capítulo 6, visando, irmãos, instrução para o momento em que nós iremos abrir no processo de candidatura e de ordenação de novos oficiais ao presbiterato e ao diaconato. O intuito, irmãos, além de meditar e aprender na palavra de Deus, de buscar conhecimento, instrução e graça, é preparar os irmãos para, reconhecendo cada característica e o ofício e a função de presbítero e diácono, possam então, de forma consciente, de forma sábia, votar para que tenhamos assim presbíteros e diáconos conforme a vontade do Senhor na sua palavra. 1 Timóteo, capítulo 1, irmãos. O plano era expor os versos de 1 a 7 neste primeiro momento, mas hoje nós vamos fazer a introdução e eu vou expor os versos 1 e 2 somente. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Leiamos juntos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças, ó Deus, te damos por podermos, ó Deus, mais uma vez, abrirmos a palavra do Senhor e ouvirmos, ó Deus, o Senhor falando aos nossos corações. Edifica, ó Deus, a tua igreja. Anima, fortalece, corrige, repreende, quebranta e dá a vida, ó Deus, àqueles que ainda estão mortos em seus pecados. Pelo agir do Espírito Santo e pela pregação da palavra, opera, ó Deus, no meio do teu povo, trazendo graça, trazendo misericórdia, trazendo redenção, trazendo santificação à tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, estas cartas, começando aqui por Timóteo, elas têm uma característica um tanto diferente das demais cartas que nós vemos, que são endereçadas a uma igreja, com exceção ali a carta de Filemão. Mas, geralmente, as cartas paulinas são dirigidas a igrejas, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso. E neste caso aqui, especificamente nestas cartas pastorais, existe um propósito específico e por isso ela é endereçada a Timóteo e também na carta de Tito, a Tito. Paulo é o autor desta carta, como fica evidente na leitura. E você vai observar que, como uma carta, normalmente, ela se inicia com a apresentação do seu autor. O apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui como sendo o autor desta carta a Timóteo. É importante, irmãos, que nós entendamos o contexto em que essa carta ela é escrita, e qual o propósito dela. O apóstolo Paulo, ele foi um grande plantador de igrejas no Novo Testamento. Inclusive, numa de suas viagens, na sua primeira viagem missionária, é onde o seu ministério impacta mais diretamente a vida de Timóteo. E a partir da sua segunda e terceiras viagens, Timóteo já se tornou um companheiro no seu ministério. Na segunda viagem, Timóteo esteve com Paulo, o acompanhou, e depois de algum período, estando em locais diferentes, novamente eles se ajuntaram para mais uma viagem missionária. Então, Paulo, ele tem grande proximidade com Timóteo, você vai perceber pela forma com que o trata, e esta carta, ela é dirigida a um pastor. Paulo, você vai perceber no decorrer da exposição, que ele roga a Timóteo que ele fique em Éfeso para exatamente
edificar a igreja, para estabelecer uma liderança, para combater o falso ensino, e deixa a Timóteo conselhos preciosos sobre o ministério, sobre a sua própria vida, sobre como ele deve se relacionar com a igreja, sobre a ordem do culto e a ordem da igreja, e sobre o seu dever de ser ele mesmo, não é, um modelo e um testemunho para toda a igreja. Então, Timóteo é um jovem pastor, digamos assim, não inexperiente, porque já havia participado de algumas viagens missionárias com o apóstolo Paulo, não neófito, porque ele nasceu na fé, por assim dizer, ele foi instruído desde tenra idade pela sua mãe, que era judia, mas ainda assim jovem para uma grande e sublime responsabilidade, que é pastorear o rebanho de Deus. Então, nosso objetivo, além de trazer aqui as características que são necessárias para exercer o presbiterato ou o próprio episcopado, é também de sermos edificados com essas instruções. Para mim é maravilhoso, como pastor, ouvir as instruções do apóstolo Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo a palavra de Deus e preciosas instruções a respeito do ministério. Eu espero, irmãos, que seja verdadeiramente edificante, né? Que nós possamos compreender o propósito e a importância do ministério pastoral para o bem da igreja e para a glória de Deus, né? Tendo dito isto, irmãos, é importante situá-los na cidade em que Timóteo vai exercer o pastorado. Paulo já havia passado por Éfeso, onde estabeleceu o trabalho, e passou algum período residindo também em Éfeso, mas agora, neste momento, muito provavelmente em que ele escreve esta carta a Timóteo, ele está aprisionado, né? E Timóteo está sendo encaminhado para uma cidade que é uma cidade reconhecida pela sua idolatria e pela sua promiscuidade, né? Não sei se você já ouviu falar nas 7 maravilhas do mundo antigo. Dentro destas maravilhas, você vai encontrar um templo que é chamado Templo de Diana dos Efésios. E este templo era situado na cidade de Éfeso, sendo ali, né, um ponto de turismo religioso, né, porque Diana dos Efésios ela era associada, né, com a sensualidade, né? O culto a Diana, também conhecida como Artemis, ele envolvia a prostituição e práticas lascivas. Por isso era muito popular, né, e frequentado o templo de Diana dos Efésios. Isso exercia grande influência na cidade. A economia da cidade girava em torno desta adoração pagã, não é? A cidade era uma rota importante também comercial. Então, Timóteo ele está inserido numa igreja em uma cidade que é profundamente afetada pela idolatria, bem como pela prostituição e pela promiscuidade e a imoralidade, não é? Então, Timóteo tem um grande desafio à sua frente. E o apóstolo Paulo vai lhe dar preciosos conselhos para exercer esse desafio, para cumprir o seu propósito. Mas, irmãos, voltando a nossa atenção para o prefácio, para a saudação de Paulo, eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos dentro destes breves versos que são importantes. Paulo, ele se apresenta aqui como apóstolo de Cristo Jesus. Você conhece algum apóstolo? Além de Paulo e dos 12? Este termo, irmãos, ele tem caído em um uso equivocado nos nossos dias. Você vai encontrar em muitas denominações pessoas que se autodenominam apóstolos. E há algo aqui que é peculiar. O apóstolo Paulo, ele não usa sempre, ele não se apresenta sempre como sendo apóstolo. Em outras cartas, ele se apresenta como sendo servo, como sendo mais um com os irmãos, falando dos presbíteros, né? Mas, geralmente, quando ele inicia as suas cartas, arrogando aqui, trazendo para si o seu título de apóstolo, geralmente é por algum motivo. Quando o seu apostolado é colocado em dúvida, em confusão, o seu ministério, e também quando ele fala de forma mais, por assim dizer, autoritativa. Ele deixa claro que ele não fala aqui a Timóteo como sendo seu amigo, né? E ele é amigo, mas não somente isso. Ele fala a Timóteo
da parte de Deus pela autoridade que recebeu do próprio Jesus Cristo. Os apóstolos, irmãos, eles herdam ali o dever, à medida que o Senhor Jesus Cristo assume aos céus, ascende aos céus, eles recebem o dever de ser ali o fundamento da igreja primitiva. Ela foi estabelecida na doutrina apostólica. Estes homens ocupam um papel fundamental, não apenas como escritores, porque nem todos são escritores, mas especialmente como testemunhas, como governantes da igreja na sua época, sendo ali a continuidade do ministério de Cristo. E é por isso, irmãos, que nós não vamos encontrar, após a partida dos 12 e também a morte de Paulo, outros apóstolos. Você não vai encontrar na Escritura Paulo ordenando Timóteo ao apostolado. Ele o envia para pastorear uma igreja, mas ele não pode ordenar o pastorado, o apostolado. Isso fica claro quando ele afirma, ele é apóstolo de Cristo Jesus, mas ele complementa. Veja, ele diz, pelo mandato de Deus. Quem o fez apóstolo, quem o ordenou apóstolo foi o próprio Senhor. E isso é um ponto, irmãos, fundamental. Paulo, ele não recebe este ofício de uma instituição. Ele não recebe este ofício de um colegiado, não é? Esta é uma característica distintiva do apostolado. Os discípulos de Jesus Cristo, eles foram chamados pelo próprio Cristo, estes que nós reconhecemos como sendo apóstolos. E Paulo também foi chamado pelo próprio Cristo, fora de tempo, mas chamado pessoalmente pelo próprio Cristo em uma visão enquanto se encaminhava para Damasco. Então, hoje, quem pode afirmar, assim como o apóstolo Paulo, eu, fulano de tal, apóstolo, mandado por Deus? Então, começa por aí, não é? O pastor Augusto Nicodemos, ele costuma usar uma afirmação, que ele diz assim, apóstolo bom é apóstolo morto. Por que ele diz isso? Não é porque tem que matar os apóstolos, não é porque os apóstolos, biblicamente, estão todos mortos. Estes que hoje se autodenominam apóstolos, eles foram chamados ao apostolado por quem? Eles cumprem os requisitos bíblicos para exercer tal função? Eles se adequam à descrição bíblica do que é o ministério apostólico? É fato que não, irmãos. Então nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós temos apóstolos, sim. A doutrina apostólica é realmente importantíssima, é a base da igreja neotestamentária, mas hoje nós não temos mais apóstolos. Não apóstolos que possam falar à igreja com esta autoridade, conforme faz o apóstolo Paulo. E mais, irmãos, há algo aqui que desperta a atenção. Não é comum, não é, na Escritura nós encontrarmos esta descrição que o apóstolo Paulo faz a respeito da primeira pessoa da Trindade. Geralmente, você vai concordar comigo, Deus é apresentado como o Senhor, é apresentado como Pai, mas esta afirmação que é atribuída ao Pai, a primeira pessoa da Trindade, ela não é muito comum. Deus ser chamado de Salvador. Geralmente, irmãos, este atributo ele é associado mais facilmente à pessoa de Jesus Cristo, ao Filho. Mas é algo que chama a nossa atenção e nós devemos compreender que a salvação, ela não é uma obra exclusiva da segunda pessoa da Trindade. A salvação, ela é uma obra que é desenvolvida pela Trindade de um modo geral. E nisso, irmãos, nós vamos poder nos sustentar no ensino de toda a Escritura. Nós vamos perceber que quem providenciou salvação, quem proveu redenção, quem preparou o caminho, quem proveu o cordeiro, quem amou, quem escolheu, quem predestinou, quem justificou, é o próprio Pai. Então o Deus, sim, o Pai, ele pode ser chamado, sim, por todos nós, de nosso Senhor e Salvador. Vê por que isso é importante. Acredito que na grande maioria dos crentes, a salvação ela é reconhecida apenas como sendo uma obra de Cristo Jesus, mas ela é uma obra da Trindade. O Pai providenciou, o Filho cumpriu no poder do Espírito Santo. A Trindade, o nosso Deus triuno, ele trabalha
em favor da nossa salvação. Né? É até estranho perceber como algumas denominações elas fazem distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se o Deus do Antigo Testamento ele fosse um Deus mau, um Deus perverso, um Deus irado, e o Deus da Nova Aliança é um Deus bom, é o Deus que salva. Nós não devemos ter esta dificuldade, irmãos. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles juntos trabalham para a nossa salvação. O Pai preparou um povo para si, chamou e estabeleceu um povo pelo seu braço poderoso. Ele preparou o caminho para o Filho, que foi prometido por Ele mesmo. Então o Pai, Ele é quem orquestra, Ele ordena a nossa salvação. O Filho, em tudo submisso ao Pai, cumpre a missão que lhe estava proposta. E o Espírito Santo é aquele que auxilia e glorifica o Filho no seu ministério. Então sim, a salvação, bem como a criação, é uma obra do próprio Deus triuno. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Às vezes a gente pensa assim, o Deus Pai criou, o Deus Filho redimiu, não é? Mas não, a criação é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai encontrar isto com clareza nas Sagradas Escrituras. O Pai, no início, ele disse, haja luz e houve luz. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E quando você vai para Colossenses, Paulo vai dizer que tudo foi feito por intermédio do Filho. E que sem o Filho nada do que foi feito se fez. Então, a Trindade trabalha na criação e trabalha igualmente na redenção. Não são obras isoladas. Deus trabalha pelo bem do seu povo. O Pai, o nosso Senhor, Ele sim também pode ser chamado de Salvador, de benigno, de misericordioso, de bondoso. E aqui você vai perceber que o apóstolo Paulo, falando, né, deste que lhe envia, que lhe manda, ele apresenta Deus, o nosso Salvador, o Pai, e Cristo Jesus, nossa esperança. Um que ordena a salvação e o outro que cumpre perfeitamente a obra que lhe foi proposta. Nós temos a salvação por intermédio de um e também a nossa esperança firmada ao outro, porque é uma obra que é realizada por toda a Trindade. Então, quando ele fala do seu apostolado, do seu ministério, do seu ofício para com a igreja, ele deixa muito claro, ele foi chamado não pelos homens, não por um colegiado, não por uma denominação, ele foi chamado pelo próprio Deus para exercer o seu ministério. Que Deus é esse? O Criador de todas as coisas. Que Deus é este que comissiona, que ordena e que sustenta? É o mesmo Deus de nossos pais, aquele que era, que é e que há de vir. Quando você observa essa característica, irmãos, isso para quem está sendo encaminhado para o ofício, para o ministério pastoral, é de fundamental importância. Nós não estamos nos preparando se encaminhados ao seminário, nós não estamos nos preparando se convocados pela igreja para exercer algum ofício, para servir somente a uma denominação. Nós não estamos sendo chamados para servir somente a nossa comunidade local. Este é um chamado muito mais sublime, muito mais elevado, porque nós somos chamados para servir ao próprio Deus, em nosso ofício e nossa vocação. Não é ao pastor que os oficiais, por assim dizer, vão de forma última prestar suas contas. Não é por causa da sua afeição ou por causa da sua amizade com quem quer que seja da liderança que este ofício deve ser exercido. Mas nós devemos entendê-lo como um mandato do próprio Senhor. É Deus que ordena a Paulo, Deus que o ordena como apóstolo e também ordena que ele escreva esta carta à igreja por intermédio de Timóteo. Então, quando um pastor, ele almeja o episcopado, ele não está desejando servir somente a igreja presbiteriana do Brasil, ou a igreja batista, ou a igreja cristã evangélica. É um ministério de serviço ao próprio Senhor. Isso é bom, irmão, de ser lembrado, né? Porque muitas vezes
nós firmamos a nossa esperança e a nossa fé nos homens, no poder aquisitivo da instituição, no nome da instituição, em qualquer outra coisa que nós possamos nos agarrar, mas precisamos entender que assim como o Senhor é aquele que ordena, é aquele que chama, que vocaciona, é o Senhor também que provê, é o Senhor que sustenta. O ministério, o serviço é dedicado ao Senhor e não é a recompensa ou a glória dos homens que é almejada, mas a glória do próprio Deus. É ao Deus Todo-Poderoso, é ao Deus Salvador, é ao Deus que nos entregou o seu próprio Filho, que nós servimos. E Ele, então, é a nossa esperança. O Cristo que nós anunciamos, o Evangelho que nós pregamos, Ele é a nossa própria esperança. Ele é o fundamento da nossa fé, é a nossa mensagem, é o conteúdo da nossa pregação, mas é aquele que nos sustenta. Ele não apenas ordena que cumpramos a nossa vocação, mas Ele também nos capacita e nos sustenta para o exercício dessa vocação. Paulo é um testemunho vivo do poder de Deus, irmãos. Pensando da perspectiva bem humana de vocação, Paulo é um pastor improvável. Se coloque no lugar de um judeu da sua época. Quem era Paulo? Paulo era o inimigo da igreja. Paulo era perseguidor do povo de Deus. Ele obteve autorização para perseguir o povo de Deus, para lançar-lhes nas prisões, para colocar-lhes em cadeias, para açoitá-los em praça pública. Um homem que, do ponto de vista humano, foi de forma mais preciosa possível, preparado para exercer aquele ofício que estava fazendo. Foi instruído em sua religião. E dentro da sua religião, não havia um homem equiparado a ele na sua honra e no seu conhecimento e na sua habilidade. Ele era um pastor improvável. Mas é esse o ponto que é importante de ressaltarmos. O Deus que comissiona, o Deus que chama, o Deus que capacita, é o Deus Salvador, é o Deus Criador. E nós não podemos duvidar do poder do Evangelho. Isso é importante, irmãos, porque Paulo, pense só Paulo como pregador do Evangelho. Será que ele tinha um bom testemunho? Quem fala do testemunho de Paulo não é ele, somos nós. Mas ele tem um testemunho claríssimo do poder de Deus. Ele, em sua vida, é um testemunho vivo do poder de Deus e do seu Evangelho. Quando ele é comissionado e Deus o transforma, ele sai de perseguidor a perseguido, ele deixa de açoitar e é açoitado, ele para de aprisionar e ele vai preso. Que reviravolta, irmãos! Mas é para que você veja que quando Deus ele decide usar alguém na sua obra, por mais improvável que seja aos olhos dos homens, o Senhor chama, o Senhor capacita. E Paulo tem completa compreensão de que o seu chamado e o seu ministério, ele é um mandato do próprio Senhor. Será que é importante para o ministério você saber quem comissionou e quem sustenta? O apóstolo Paulo, ele passou, irmãos, por circunstâncias adversas. Ele até lista as suas circunstâncias, desde prisões, naufrágios e etc. Muitas coisas. E o que sustenta um homem mediante tão severa tribulação, mesmo ele as chamando de leve e momentânea? É somente a convicção de quem comissionou e a quem ele serve. Então isso é fundamental para Timóteo. Reconhecer isto. Reconhecer o chamado como sendo um chamado e um imperativo do próprio Deus. Um chamado para servir a Deus. Um chamado para viver na dependência de Deus e para a glória de Deus. Contrariando ali todas as circunstâncias de uma cidade promíscua, de um pastor jovem, de um pastor que vai ser apresentado em algumas circunstâncias como sendo tímido, como sendo enfermo. Mas quem comissionou foi o próprio Senhor. Então Paulo, irmãos, ele se apresenta com autoridade apostólica e apresenta
o próprio Deus como sendo o autor do seu chamamento. E ele escreve então a Timóteo. E Timóteo, irmãos, ele é apresentado com uma expressão muito próxima, muito íntima. Ele é chamado de filho na fé. E mesmo Timóteo não tendo sido apresentado ao evangelho pelo apóstolo Paulo, né, é sabido que a sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lóide, eram cristãs e criaram Timóteo no temor do Senhor. O relacionamento entre Paulo e Timóteo, ele é muito bem descrito aqui nesta expressão. Porque Paulo nutre grande afeição por Timóteo e o tem, de fato, como um filho na fé. Porque Timóteo ele se torna companheiro e apoiador do ministério do apóstolo Paulo. E como eu disse, muito provavelmente foi na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo que Timóteo teve ali o seu confronto, ali, o seu chamamento ao serviço cristão. Então Paulo nutre um verdadeiro amor por Timóteo. Ele vai fazer e deixar claro isso nas suas instruções. Ao escrever a este jovem rapaz de forma pastoral, certamente por mandato do Senhor, mas também compreendendo os desafios que estavam propostos a Timóteo, Paulo escreve e orienta. É uma evidência do seu amor, o cuidado, quase que paternal aqui. Por isso ele o chama também de filho na fé. É importante, irmãos, nós percebermos que os laços que nos unem, eles são preciosos, e tão preciosos quanto os laços sanguíneos. Eu diria até mais preciosos, que permitem que amemos irmãos que conhecemos e que não tem nenhum vínculo afetivo familiar consanguíneo, que nos permitem amar e servir e dedicar-nos ao bem do povo de Deus, daqueles que são chamados de filhos na fé, irmãos na fé, tendo a fé como o vínculo desta união. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele saúda a Timóteo aqui no verso 2. Ele vai dizer: graça, misericórdia e paz. Geralmente, irmãos, os presbiterianos, eles usam uma saudação muito parecida. Você sabe qual é a saudação do presbiteriano? Vocês usam, né? Tem o da Assembleia de Deus, que é a paz no Senhor, e os presbiterianos dizem graça e paz, né? Essa saudação, irmãos, por mais que pareça algo corriqueiro do dia a dia, ela é preenchida de grande significado, não é? E essa tríade aqui utilizada pelo apóstolo Paulo nesta saudação a Timóteo, ela é riquíssima de informações a respeito da obra de Deus em nosso favor. Não é? O que é graça, irmãos? Você sabe? Graça nós chamamos de favor e merecido. Não é? É quando nós recebemos algo que nós não temos mérito, direito. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando nós não recebemos algo que merecemos, que é nosso por direito. Né? Então, Paulo, ele saúda Timóteo com graça e misericórdia da parte de Deus. Irmãos, este é o fundamento da vida cristã. Tá? O crente, ele saúda os seus irmãos, né, com esta expressão, porque este é o fundamento da vida cristã. Nós fomos salvos pela graça, e a misericórdia de Deus é manifesta por intermédio de Cristo Jesus. A graça é quando o Senhor nos chama para si, nos justifica, nos purifica, sendo nós imerecedores. Quando Ele dá prova do seu amor, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E é isso que une a família da fé, o amor de Deus pelo seu povo. Então a graça é o ponto de partida da vida cristã. Nós servimos a Deus, nós nos reunimos, congregamos, nós nos submetemos às leis de Cristo, nós fazemos parte do povo de Deus, não porque somos especiais, somos melhores, mas porque Deus manifestou graça em nosso favor. Ele nos deu, não é, a salvação pela graça mediante a fé. E a misericórdia, irmãos? Nós não podemos nos esquecer que se o Senhor nos libertou, se Ele nos salva, se Ele manifesta a sua graça por nós, a sua misericórdia é o fundamento que nos faz recordar que nós não estávamos ali num limbo,
estávamos tudo bem e Deus nos deu um presente. Não! Nós não estávamos ok e Deus nos deu algo bom. Nós estávamos na miséria. Nós estávamos condenados. O Senhor não simplesmente nos deu algo bom. Ele nos retirou do lugar onde estávamos. Ele retirou de sobre nós um juízo que era justo, necessário, que era nosso por direito. Então, quando nós pensamos na vida cristã, quando nós olhamos um irmão, nós podemos ter plena convicção de que cada um destes que foi chamado pelo Senhor e que hoje vive a fé cristã, ele é alvo da graça e da misericórdia de Deus. E são estas mesmas atribuições, a graça e a misericórdia, que são absolutamente necessárias, não apenas para o início, mas para a perseverança na vida cristã. Nós continuamos carecendo diariamente, certamente para o ministério que estava proposto a Timóteo, para os desafios que ele ia enfrentar. O apóstolo Paulo não poderia saudar-lhe de outra forma mais apropriada. Que a graça e a misericórdia do Senhor, né, seja convosco. Mas mais, ele não diz só graça e misericórdia, ele diz paz. E a paz, irmãos, ela é estabelecida pela graça e pela misericórdia. O resultado desta graça que nos foi entregue, deste favor imerecido, e o resultado desta misericórdia que é manifesta por intermédio de Jesus Cristo, é exatamente a paz com Deus. E a ausência de graça e misericórdia indicam exatamente o contrário. Que o homem sem graça e sem misericórdia, ele é um inimigo de Deus. Ele não está em paz com Deus. Nós lemos isso, né? Os nossos pecados, as nossas iniquidades, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aqueles que não foram alvos da graça do Evangelho, que ainda não foram redimidos pela misericórdia do Senhor, eles não estão em paz. E lembre-se, pode ser que na sua vida esteja tudo bem, no seu trabalho esteja tudo bem, no seu relacionamento esteja tudo bem. Você tenha um bom dinheiro na sua conta, tenha um bom plano de saúde, tenha até um plano funerário. Já está pronto para o que der e vier. Mas o fato de tudo estar indo bem na tua vida e faltar-lhe somente a fé em Cristo, não indica que você está em paz. Muito pelo contrário. Significa que você ainda está debaixo de justa condenação. Você ainda é um inimigo de Deus. Você ainda rejeita as leis do Senhor. Você ainda confia nos seus próprios méritos, confia nas suas próprias obras, confia em si mesmo. A graça, irmãos, e a misericórdia são que estabelecem a paz com Deus. A única forma do homem caído alcançar paz com o Senhor é por intermédio de Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. E o símbolo que nós temos aqui do sacramento, ele vai retratar isto muito bem. Não sei se você se recorda, mas o vinho na nova aliança, ele representa o quê? O sangue de Cristo. E você sabe que na antiga aliança o sangue do Cordeiro, ele tinha um papel fundamental. Ele era derramado sobre a tampa do propiciatório com uma finalidade. Você sabe qual a finalidade? Ele aplacava a ira de Deus. O Senhor olhava para os pecados do seu povo. E a ira do Senhor, irmãos, não se engane, ela é uma ira contínua, constante, perfeita, eterna, contra toda a iniquidade. O Senhor olhava o pecado do seu povo, a sua ira era encaminhada, mas ao chegar à tampa do propiciatório, o sangue derramado sobre o propiciatório aplacava a ira de Deus. Era por isso que era necessário que o sumo sacerdote fizesse a expiação de pecados, porque o povo pecava e carecia de redenção, carecia de um mediador. E quando nós olhamos para a mesa que está posta, nós recordamos disso. Não mais anualmente, não mais por intermédio de um sacerdote que precisava purificar a si mesmo,
mas agora por intermédio da mão do próprio sumo sacerdote, aquele da ordem de Melquisedeque, que é tanto o ofertante como a oferta, que de uma vez por todas derramou o seu sangue para que a ira de Deus fosse aplacada. Ele restabeleceu a paz. Ele é a prova da graça e da misericórdia de Deus. E é somente por intermédio dele que nós obtemos paz com o Senhor. É somente por intermédio de Jesus Cristo e da sua obra que nós alcançamos, irmãos, esse estado de paz. O homem ímpio, iníquo, ele não pode ser recebido na presença do Pai por causa das suas iniquidades. Mas por intermédio de Cristo, nós estamos assentados à destra de Deus. A inimizade que havia foi desfeita, e de inimigos nós fomos promovidos a filhos, a herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então esta saudação é muito significativa, irmão. Sempre que você vê um irmão, você olha para ele e você percebe. Você não está olhando para um apóstolo Paulo, logicamente, que ele tem um grande testemunho. E as pessoas gostam de testemunhos, né? Eu era bruxo, macumbeiro, levei 30 facadas, morri 4 vezes. Isso faz sucesso. Mas sempre que você olha para um irmão, você vai perceber que o mesmo poder foi necessário. O mesmo poder que retirou o apóstolo Paulo da sua vida de perseguição e de trevas, foi o mesmo poder necessário para a salvação de cada um daqueles a quem nós chamamos de irmãos. O mesmo sangue foi derramado, a mesma graça foi necessária, a mesma misericórdia foi ofertada, e a mesma paz foi estabelecida por intermédio do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Não importa quem você era antes de Cristo, importa quem você é em Cristo Jesus. Ele fez de ti uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram, né? As pessoas contam vantagem. Quando eu estava no mundo, eu fazia isso, fazia aquilo. Aí quando chega, aceitei Jesus. E não conta nada daí para frente. É só o que fez no passado. Não, a nossa vida de verdade começa quando nós começamos a andar com Cristo. O que nós temos para contar é o que Ele tem feito em nossas vidas hoje. É como a sua graça tem nos assistido, é como a sua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas, como apesar de nós e das nossas obras mais, o Senhor manifesta diariamente o seu amor, Ele estende a sua mão, Ele sustenta a nossa fé e Ele nos faz perseverar. E Ele tem edificado a sua igreja. Isso faz toda a diferença, irmãos, no ministério pastoral. Faz toda a diferença saber a quem servimos e o que Ele fez por nós. Porque o Senhor, o dono da igreja, o verdadeiro Senhor da igreja, Ele é o motivo da nossa esperança. É nele que o nosso trabalho nunca é vão. É nele que nós somos mais que vencedores. Então a nossa confiança é depositada sobre Ele. A nossa fé é firmada nele. E nós precisamos nos recordar disso todos os dias. Quando você olha para o seu irmão, ele é uma prova da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Quando você olha para alguém que ainda não é salvo, ele carece da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Não cale os teus lábios. Vou fazer como Paulo disse a Timóteo: prega em todo tempo, quer seja oportuno ou não, em tempo e fora de tempo. Anuncia as boas novas da salvação, porque é exatamente este caminho que leva os homens perdidos à salvação, que transformaram o perseguidor a este agora mestre e tão paternal orientador deste jovem pastor, que tem como testemunho o poder de Deus na vida do seu povo. Nós vamos orar, irmãos, e rogar a Deus que Ele nos abençoe como igreja e nos faça compreender quem é o Senhor a quem servimos e como o seu poder e a sua graça são abundantes e preciosos ao seu povo. E que possamos, no decorrer, irmãos, destas exposições nas cartas pastorais, ser edificados
como igreja e como povo do Senhor. Oremos. Querido Deus, bendito Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque somos lembrados do teu poder, ó Deus, de como o Senhor é aquele que criou todas as coisas. Pela tua palavra veio à existência aquilo que não existia. E o Senhor não apenas criou, ó Deus, mas também sustenta todo o universo criado. E com a igreja, ó Pai, não é diferente. O Senhor a estabeleceu, o Senhor a fundamentou, o Senhor a sustenta. E o Senhor é certamente o fundamento, a esperança, o que nos mantém de pé, o que nos faz perseverar. Ó Pai, que nós não venhamos a observar a igreja, a perceber pela nossa própria ótica como um empreendimento terreno, com propósitos materiais, como patrimônio, como arrecadação, como fama, mas que entendamos, ó Deus, que a igreja foi criada pelo Senhor e é espiritual e tem um ministério mais elevado, que é de anunciar a salvação do Senhor aos homens, mas também, ó Deus, fazer crescer o teu reino nesta terra, este reino, ó Deus, que é espiritual. Ó Pai, que nós possamos nos ver como membros deste corpo, como partes desta igreja, e que possamos também, ó Deus, compreender que como partes deste corpo, nós desempenhamos um papel importante na vida da igreja. Que nós olhemos, ó Deus, não para as nossas debilidades, mas olhemos para o Senhor e para o teu poder, para que sejamos assim motivados, ó Deus, a servir ao Senhor. A exemplo de Timóteo, que tinha um grande desafio à sua frente, e é lembrado da graça e da misericórdia e da paz com Deus. Que a tua igreja, ó Deus, seja recordada sempre da tua graça, da tua misericórdia e da paz que temos com o Senhor. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.